Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Julianes Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema do diagrama de atividades, dessa vez enfocando alguns conceitos mais avançados e apresentando alguns exemplos um pouco mais complexos. Então vamos iniciar a nossa aula. Então, esta vai ser a terceira aula sobre o diagrama de atividades. Como já foi dito anteriormente, o diagrama de atividades é um dos diagramas mais detalhistas da UML. Bom, eu gosto sempre de fazer uma pequena propaganda. Eu já publiquei 4 livros sobre a linguagem de modelagem UML. O meu primeiro livro foi o UML, uma abordagem prática, que na época tratava da UML 1.5, mas que abordava o UML2 no final do livro. Depois eu lancei o UML2 Guia de Consulta Rápida. Em seguida, eu lancei o ML2 Guia Prático. E, finalmente, eu lancei o ML2 Uma Abordagem Prática, que é o meu livro mais atualizado, mais completo, que se encontra na terceira edição. Então, vamos começar a nossa aula. Então, como eu falei, eu vou apresentar alguns conceitos um pouco mais avançados desse diagrama. Eu vou começar tratando sobre peso, ou weight. O peso, ou weight, ele é uma restrição que determina o mínimo de sinais que é aceitável, que precisa ser recebido por uma ação para que ela possa ser executada. Então aqui eu tenho duas ações. Eu tenho a ação receber artigos, que gera como saída um alfinete, um nó de objeto da classe artigo, e esse objeto, ou conjunto de objetos, essa coleção de objetos, ela é transmitida para uma outra ação que recebe esses artigos num novo nó de objeto, e nessa ação é executada a ação de registrar os artigos. Então, para quem assistiu os vídeos sobre o diagrama de classes, sabe que eu dou um exemplo sobre associações de composição, onde eu digo que, numa revista científica, uma edição só pode receber artigos inéditos, só pode publicar artigos inéditos, e que as quantidades da multiplicidade são no mínimo 6, no máximo 10. Uma edição publica no mínimo 6, no máximo 10 artigos. Então, eu posso representar isso de uma forma semelhante no diagrama de atividades por meio da restrição weight. Estabeleço que o peso mínimo de sinais é 6. Então, no mínimo 6 objetos devem ser transmitidos por esse fluxo de objetos. E existe outra informação, que é o limite superior, ou upper bound em inglês. Então, ele representa, como o nome já diz, o número máximo de sinais que um objeto ele aceita. Então, se esse valor for ultrapassado em tempo de execução, o fluxo deve ser interrompido. Então, aqui nós temos o exemplo de upper bound, que é uma restrição que é aplicada sobre o nó de objeto, neste caso, este alfinete, e ele estabelece que o número máximo de sinais que podem ser recebidos, que podem ser aceitos por esse nó de objeto, é 10. Então, aqui eu tenho o limite inferior, que é representado pelo peso, weight igual a 6, e aqui eu tenho o limite superior, que é representado pelo upper bound igual a 10. Então, significa que o nó de objeto artigos, ele pode receber até 6, no mínimo 6 artigos e no máximo 10. Ah, os sinais eles também podem sofrer ordenamento, se isso for considerado necessário. Então, esses sinais eles podem ser transmitidos de forma ordenada, e existem basicamente 4 modos de ordenamento. Unordered, ou seja, sem ordem, então a ordem é indefinida. FIFO é a abreviatura de First In, First Out, primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, os sinais são transmitidos na ordem em que eles foram recebidos ou em que eles foram gerados. LIFO, que é a abreviatura de Last In, First Out,
o último a entrar é o primeiro a sair. Então, nessa forma de ordenamento, os sinais eles são transmitidos na ordem inversa em que eles foram recebidos ou gerados, e ordered. Então, esse último modo, os sinais eles são transmitidos seguindo um determinado tipo de ordenação que deve ser estabelecido por meio de uma restrição do tipo selection behavior. Nós vamos ver exemplos disso em seguida. Então aqui nós temos um exemplo de ordenamento de sinais em nós de objeto. Então, eu tenho uma ação consultar contas, ela consulta objetos da classe conta comum. Foi aplicada uma restrição a esse objeto. Eu estou dizendo que o tipo de ordenação é ordenada. Então aqui está escrito ordering igual a ordered. Então, se estabelece que deve haver uma ordenação dos nós de objeto da classe conta comum, que não é nem FIFO nem LIFO em primeiro momento. Então aqui no fluxo de objetos, eu apliquei uma outra restrição do tipo selection, onde se estabelece que a ordem dos objetos deve ser pelo número da conta. Eles devem ser ordenados pelo número da conta. A coleção de objetos transmitida deve ser ordenada por esse atributo. Ah, Também pode haver transformação de sinais em fluxos de objetos. Então, pode acontecer de um sinal sofrer uma transformação. Eu posso representar isso por meio da anotação transformation. Então, aqui eu tenho uma ação enviar pedido, que gera um objeto da classe pedido com estado de enviado, mas eu preciso, para atender à ação de notificar cliente, transformar esse pedido em um objeto da classe cliente. Eu tenho que buscar o cliente associado ao pedido. Então, eu posso representar isso por meio de uma transformação. Então, aqui eu tenho uma anotação do tipo transformation, que foi aplicada a esse fluxo de objetos, dizendo que o objeto pedido deve se transformar no objeto cliente. Ele é recebido pela ação de notificar cliente, transformado num objeto cliente. Bom, então, isso pode ser considerado um atalho, onde a transformação propriamente dita é omitida. Então, eu tenho essa alternativa de utilizar a transformation, mas eu pessoalmente não gosto. Eu preferiria criar uma ação específica para receber pedido e outra para consultar o cliente do pedido e então notificar o cliente. Eu preferiria essa abordagem mais passo a passo, que até condiz mais ah, com as características do diagrama de atividade. Mas existe esse atalho do tipo transformation. Vou falar um pouco sobre o nó de bifurcação ou união. Ele é um nó de controle que ele é capaz de dividir um fluxo em dois ou mais fluxos concorrentes, ou ele pode, na primeira situação, ele se é chamado de nó de bifurcação, ou ele pode ser utilizado para unir um fluxo que foi dividido anteriormente. Então, nesse caso, ele é chamado de nó de união. Então, aqui nós temos um exemplo de nó de bifurcação-união, representando o processo de vendas. Então, aqui eu tenho três raias de natação, ou três partições de atividade, que representam os setores por que passa esse processo. Então, o processo se inicia no setor de vendas, mas passa pelo setor de contabilidade e tem o envolvimento do ator cliente. Então, inicialmente, no setor de vendas, é recebido um pedido, o pedido é analisado, ah, o pedido é aceito, é gerado um estado da classe pedido, aliás, é gerado um objeto da classe pedido que tem o estado aceito, ele é criado como é representado o efeito aplicado a essa ação, então ele é transmitido para a ação atender pedido, o objeto é recebido por um alfinete. Então, o objeto pedido com estado aceito, ele é lido pela ação de atender pedido. A ação de atender pedido gera um objeto, modifica o estado do objeto para atendido.
O objeto ele é atualizado, como mostra o efeito da aplicado, e aí ele atinge um nó de bifurcação, que ele divide o fluxo. Ao mesmo tempo em que o pedido é enviado, a fatura é enviada para o setor de contabilidade. Então, vocês notam que existe um fluxo que atinge a partição de atividade que representa o setor de contabilidade. Então, o pedido com estado atendido, ele é lido pelo, na entrada do objeto, na entrada da estação, e uma fatura é gerada, um novo objeto é criado. Então, é criado um objeto da classe fatura, ele passa a estar no estado de gerada, a fatura está no estado de gerada, e o efeito da saída dessa ação é do tipo create, que um novo objeto ele foi instanciado. Daí se passa para a ação realizar pagamento, que é realizada pelo cliente. Essa ação ela modifica o estado do objeto fatura para pago. O efeito dessa ação é do tipo update, atualização, e ela é retransmitida para a contabilidade, que lê o comprovante da fatura paga. Como você pode observar pelo efeito aplicado. Então se executa a ação receber pagamento. A ação receber pagamento, ela atualiza o pedido, o estado do pedido passa a ser pago, e o objeto pedido é então atualizado, como demonstra o efeito update. Então, em paralelo, enquanto isso ocorria, o pedido que estava no estado atendido, ele é lido na apelação de enviar pedido. O pedido passa a assumir o estado enviado, ele sofre uma atualização, como demonstra o efeito update. E aí, paralelamente, se recebe o pedido pago pelo setor de venda e ele atinge um nó de união, que também age como nó de bifurcação. Ele é um nó de união no momento que ele une os dois fluxos que foram divididos, mas ele divide o fluxo novamente em dois fluxos paralelos. Então, ao mesmo tempo que é executada a ação fechar pedido, se executa a ação notificar cliente. Então, o fluxo de objetos, ele envia um objeto da classe pedido com estado pago para a ação fechar pedido, e ele também envia um nó de objeto da classe cliente para a ação notificar cliente. Aqui vocês notem que foi aplicada uma transformação do objeto pedido para o objeto cliente. Essa transformação já foi explicada algumas lâminas anteriores. Depois disso, o fluxo de objetos ele é unido por um nó de união e a atividade se encerra. Então aqui nós temos um exemplo de como aplicar um nó de bifurcação. E também um exemplo mais completo do diagrama de atividade, que estava utilizando ações e efeitos nos seus fluxos, além de um exemplo de partições de atividade. Bom, aqui nós temos um outro recurso do diagrama de atividades, que é o final de fluxo. Ele representa um encerramento de uma rotina, mas não de toda a atividade. Então aqui nós temos um exemplo onde se executa a ação construir componente, e aí paralelamente se divide o fluxo em dois. Então, em paralelo, se instala o componente construído, e aí se faz um teste, que é representado por esse nó de decisão. Se ainda há componentes a construir, como representado pela condição de guarda, então o fluxo volta ao nó de ação construir componente e, novamente, o componente, ele, ao mesmo tempo que é instalado, se testa novamente se ainda há componentes a construir. Se não há mais componentes a construir, então esse fluxo ele é encerrado, mas o fluxo após a instalação do componente permanece sendo executado. Então aqui nós temos um exemplo de final de fluxo, que é representado por esse círculo com um X, e também um outro exemplo de nó de bifurcação. E nós temos o nó de parâmetros de atividade. Então, um nó de parâmetro de atividade é um outro tipo de nó de objetos que ele é utilizado para transmitir informação
entre atividades independentes. Então, ele representa a entrada ou a saída de um fluxo de objetos para uma atividade. Então, aqui nós temos o exemplo de nó de parâmetros de atividade, onde nós enfocamos a atividade de abrir conta comum do sistema de controle bancário que nós estamos modelando ao longo dessas aulas. Então, eu tenho aqui uma atividade abrir conta comum, que é a atividade principal. Ela possui dois nós, duas partições de atividade, uma representando as ações do funcionário e outra representando as ações do sistema. Mas há mais duas atividades nesse exemplo: a atividade de gerenciar clientes e a atividade de realizar depósito. Então, nesse exemplo, nós utilizamos nós de parâmetros de atividade para permitir a comunicação entre essas atividades. Vamos explicar esse exemplo. Bom, o processo se inicia com um funcionário informando o CPF do cliente que deseja abrir uma conta comum. Em resposta, o sistema consulta o cliente. Para isso, ele lê um objeto da classe pessoa física, ele faz uma consulta, um objeto da classe pessoa física. Vocês podem observar que o fluxo de objetos ah, parte do nó de objetos pessoa física, da classe pessoa física, e atinge o nó de ação. A ação, ela lê esse objeto, como é representado pelo efeito read. Depois disso, ela faz um teste. Se o cliente não foi encontrado, então eu envio as informações do cliente por meio de um nó de parâmetro de atividade para a atividade de gerenciar clientes, onde ela é recebida por um outro nó de parâmetro de atividade, que contém o objeto pessoa física, e vai ser feito o gerenciamento de clientes. No caso, vai ser feito o cadastro de um cliente novo. Ou, se o cliente tiver sido encontrado, como demonstra a condição de guarda entre colchetes, então se apresenta as informações do cliente. E aí o fluxo atinge um novo nó de decisão, é feito um novo teste. Se for necessário, no caso do cadastro do cliente estar desatualizado, então também as informações do cliente são transmitidas por meio de um nó de parâmetros de atividade para a atividade gerenciar clientes, que recebe essas informações no seu próprio nó de parâmetro de atividade, que recebe o objeto da classe pessoa física. Então aqui dentro, ou o cliente é cadastrado ou seus dados são atualizados. Após a atualização ou criação do objeto pessoa física, ele é transmitido por meio de um nó de parâmetros de atividade da atividade gerenciar clientes e recebido novamente pela atividade abrir conta comum em um nó de parâmetros de atividades, que recebe o objeto pessoa física criado. Então, o fluxo é unido pelo nó de união. O fluxo se havia sido dividido anteriormente, por isso não há decisão, ele é reunificado, e aí se passa a ação solicitar senha. O fluxo volta ao funcionário, o funcionário informa a senha, fornecida pelo cliente, e aí o fluxo volta à, à raia do sistema a, para executar a ação abrir conta, e isso gera um novo objeto da classe conta comum, como é representado pelo fluxo de objetos com efeito create. É criado um novo objeto. E em seguida, paralelamente, ao mesmo tempo que é executada a ação para emitir o cartão da conta, o fluxo também envia o novo objeto da classe conta comum criado para uma atividade realizar depósito, que recebe essa informação por meio de um nó de parâmetro de atividade. Recebe o novo objeto criado e aqui vai ser executadas ações referentes ao processo de realizar depósito. Esse paralelismo é representado no nó de publicação. Depois que o cartão da conta for emitido, essa atividade é encerrada. Então, aqui nós temos um exemplo um pouco mais complexo, utilizado para representar nós de parâmetros de atividade, mas também uma situação em que há três atividades no mesmo diagrama, uma com suas ações detalhadas e outra com as suas ações suprimidas. Essas ações existem, mas não estão detalhadas nesse diagrama. Eu posso procurar um outro diagrama onde elas estejam detalhadas.
Então, nós concluímos mais essa aula sobre o diagrama de atividades. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram da aula, eu peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo com quem possa se interessar pelo assunto. E se ainda não estiverem inscritos, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção. Nós nos vemos nas próximas aulas.